A graça e paz, amados. Amém? Vocês estão aí? Oh, glória a Deus. Amados, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 10, o Evangelho, tá? Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao 15 e depois o versículo 27. Quem encontrou, diga amém. Nossa, Deus, que ninguém jantou aqui hoje, pastor Du. A palavra do Senhor diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Vou ler o versículo 27 agora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Feche seus olhos. Deus amado, nós estamos mais uma vez na tua presença, Senhor, para ministrar a tua palavra. Deus querido, nós já fomos tremendamente abençoados através dos louvores, porque com certeza subiram como um cheiro suave e agradável a ti. Agora, Deus, que não seja a carne e o sangue falando, mas seja o teu Espírito Santo, trazendo, meu Deus, à tua igreja, a palavra que o Senhor quer trazer. Fala, Pai, aquilo que o Senhor quer falar. Deus, sabemos que o Senhor vem para nos exortar, para nos corrigir, para nos edificar. Ah, Senhor, seja qual for a palavra que o Senhor tem para nós, faça nesta noite, Pai. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, amados? Bom, primeiramente, quando nós falamos que o Senhor é o nosso pastor e que aqueles que são ovelhas conhecem a voz dele. Não é assim que ele diz ali no versículo 27? As minhas ovelhas. Então, quando Jesus está dizendo minhas, é porque tem ovelhas que não são dele. Tá certo? Quem não são as ovelhas? Aqueles que ainda não reconheceram Jesus como o Senhor da sua vida. Ou que muitas vezes, até talvez nominalmente, dizem: eu sou cristão, eu acredito em Jesus, mas não vivem a palavra, não obedecem aquilo que o Senhor falou. Então, nesse momento, você que está aqui, você é essa ovelha do Senhor, amém? Porque você está aqui. Você não está lá fora do aprisco, você está aqui dentro. Não importa o que você viveu até aqui, não importa o que você passou, você é a ovelha que está aqui, e é com você que Ele quer falar. E com certeza, alguns momentos da sua vida, você deve ter falado assim: Senhor, fala comigo. Quem já fez isso? Senhor, fala comigo. Deus, mostra o caminho que eu devo seguir. Senhor, mostra a decisão que eu devo tomar. E parece que Deus não fala, não é? Você fala: meu Deus, o céu parece que virou de chumbo. Deus não está me ouvindo, ou Deus está bravo comigo, porque eu estou falando, eu estou pedindo e Ele não ouve. Será que Deus está surdo, amados? Será que as mãos dele estão encolhidas para que não possa abençoar? Será que Ele ficou mudo? Ele não fala mais? O pastor Eduardo falou aqui domingo que houve um silêncio de mais de 400 anos entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus.
Por quê? O pastor nos explicou. Não porque Deus não queria falar com o homem, mas porque o homem se virou contra Deus. Lá em Isaías 59 diz assim: não é Deus que se afasta do homem, são os pecados que fazem divisão entre Deus e os homens. E provavelmente naquele momento da história, o ser humano não estava preocupado em se relacionar com Deus. Assim como lá no passado, quando Deus apareceu naquela montanha para falar com o povo de Israel, que a montanha estava lá pegando fogo, o que o povo de Israel falou para Moisés? Vai lá, fala você, deixa Deus falar com você e você transmite. Olha, o homem não quis se relacionar com Deus. O homem teve medo. Que outro momento que o homem teve medo? Lá no jardim no paraíso, não foi? Quando Deus, todas as tardes, na viração do dia, a Bíblia diz que todo dia Deus vinha conversar com Adão, todo dia, não é? E aí eles começavam a falar dos animais, que nomes que Adão tinha colocado, porque ele que deu nome a todos os bichos. Mas um dia Deus chegou lá, e cadê o Adão, cadê a Eva? Estavam escondidos, porque haviam desobedecido a palavra de Deus. Vocês estão percebendo, amado? Não é Deus que se esconde de nós, somos nós que muitas vezes nos achamos indignos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Deus do perdão está aqui, amém? Nós acabamos de ler na palavra. Vocês viram quantas vezes Jesus falou? Eu sou a porta. Eu sou a porta. Entra por ela. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha a raça, ele não olha a posição social, econômica. Ele não olha se você é homem, se você é mulher. Ele não olha quantos pecados você já cometeu. Lembra da mulher? A mulher adúltera? Ela ia ser apedrejada, ela ia ser morta. E naquele momento Jesus fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E todo mundo foi embora. Então não se importe com o que as pessoas estão pensando de você. Não se importe com o que as pessoas falam de você. Que impressionante esse amor nós cantamos nessa noite. Que impressionante. Não é? Escala montanhas. Não é? Só para te encontrar. E Ele te encontrou nesta noite, amém? Jesus está aqui nessa noite. Você pode sentir a presença dEle? Que coisa boa. A palavra do Senhor diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Então Jesus está aqui. Aí eu fui fazer uma pesquisa. Falei, se Jesus é o pastor, nós somos a ovelha. Falei, deixa eu pesquisar sobre ovelha. Peguei vários vídeos, várias escritas sobre ovelhas. Aí eu vi algumas características dela, que diz respeito a você e a mim, amém? Quem é a ovelha aqui? Amém, ó, a Bíblia diz assim que no final dos tempos o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, amém? Aqui não tem bode, amém? Bode diz que ele só anda sozinho, ele fede, né? Ele não anda em grupo, ele dá cabeçada. As ovelhas não. Então, vamos ver se a gente se encaixa nas características que eu pesquisei, amém? Então, diz que a ovelha, ela é vulnerável. Ela não tem habilidade de se defender. Por exemplo, se você chegar perto de um leão, que você não vai chegar, não é? Só de olhar a gente já fica com medo. Ele vai se defender, vai tentar atacar você. E não precisa ir longe, não. Quem que tem gato, cachorro, pisa no rabo dele para você ver, né? Pode ser seu, você, mas é meu de criação. Ele vai te morder. A ovelha não. A ovelha é um animal que ela não tem garra, ela não tem presas para se defender. E olha só, e Deus, Ele nos compara às ovelhas. Sabe por quê? Porque a ovelha não fica brigando. A ovelha não fica dizendo que ela tem razão. É chato, né? A gente, às vezes, conviver e seja no casamento, seja entre pais e filhos, ou no trabalho da gente, aquela pessoa que tudo briga, né? Tudo faz confusão, nada tá bom.
E aí a gente diz assim, aquele meu colega de trabalho é assim. O meu marido, a minha esposa. Só que se a gente for conversar com o outro lado, ele vai falar que é você. Não é assim? Nós falamos que o outro que faz briga. Aí o outro vai falar, não, é ele, é ela. Sabe, amados, a gente tem mania de jogar a culpa no outro. E a ovelha não faz isso. A ovelha, ela é dependente. Você já viu aqueles quadros que tem Jesus assim carregando uma ovelhinha no colo? Nós somos aquela ovelhinha. Irmã, mas você não sabe o que eu já vivi na minha vida. Por isso que eu ando estressado, por isso que eu desconto em todo mundo. O que Jesus fala, amados? Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Talvez você chegou aqui nessa noite com uma carga pesada nas costas. Com um problema que parece que você está carregando o mundo. Põe no altar do Senhor. Não vai embora daqui hoje carregando esse peso, amém? Você vai deixar aqui. Jesus é o pastor e você é a ovelha. Então não leva para casa aquilo que você pode deixar nas mãos dele, porque ele falou. Não foi isso? Vinde a mim. Não é para vir para mim, para o pastor, é para Jesus. Eu não vou carregar sua carga. Eu não consigo. O pastor não consegue, maior que ele seja. Mas Jesus, ele pode. Porque ele carregou lá na cruz do Calvário. Todas as maldições. Todas as enfermidades. Não é isso que está em Isaías 53? E ele tomou sobre si. Sabe? Esse pecado que tem te incomodado. Que tem te acusado. Jesus já levou lá na cruz do Calvário. E sabe o que a palavra nos diz? Que quando você pede perdão, ele lança o seu pecado na profundeza do mar. Você sabe quanto é fundo o mar? Está lá. Se ele lança, ele não vai pegar. Para que você fica pegando toda hora? Por que toda hora você fica se acusando? Morrendo por dentro? Se eu pudesse eu voltar atrás. Não, mas não dá para voltar mais atrás. Não dá, já foi, já aconteceu. É passado. Então agora é vida nova. Seja essa ovelha que depende de Jesus, que depende totalmente dele. Outra coisa, diz que ela produz lã o tempo todo, ela nunca para. Por isso que o pastor ele tem que cortar a lã, vocês sabem disso, né? Que se ele não cortar a lã, o que vai acontecer com a ovelha? Ela vai entrar no meio do mato, vai pegar carrapicho, ela vai entrar no meio do arame, vai ficar ali enroscada. Então ele tem que estar sempre tirando a lã, sempre tosando a ovelha. Então se ela não tiver esse cuidado do pastor, ela pode morrer. Sabe o que isso me mostra, amados? A correção do Senhor. Ele nos corrige. Quem é pai, quem é mãe aqui, quantas vezes você teve que corrigir o seu filho, às vezes deixar de castigo, não é? Vai ficar uma semana sem computador, vai ficar sem andar de bicicleta, não vai no futebol, não é assim que a gente faz com os filhos? A Sheila sempre falava, né, que ela odiava os castigos, ela falava que preferia apanhar do que os castigos, porque, né, ficava uma semana sem computador, aí ela aprontava, aumentava para 2 semanas, para 3, para 1 mês, era insuportável, mas a gente faz isso por amor. Hoje ela vai entender, porque hoje ela é mãe, não é? A minha mãe sempre falava, vocês não entendem o que eu estou fazendo, mas quando vocês forem mãe, for pai, vocês vão ver. E hoje a gente entende. Então a correção do Senhor é para nos fazer crescer. A correção do Senhor é para nos colocar no caminho certo. É assim que o pai e a mãe que ama, ele faz. Ele cuida. A ovelha, amados, ela é ingênua. Ela não sabe discernir se aquela erva é boa ou se aquela erva é venenosa. Então, o pastor, ele faz o quê? Ele vai lá, primeiro ver se aquela erva é boa, se ela pode comer, aí ela vai para o pasto. E assim é Deus na nossa vida. Ele vai nos mostrar. Muitas vezes, amados, o Senhor vai tirar pessoas da nossa vida. Porque não era uma boa companhia para você. Porque não estava te edificando. Sabe, pessoas que fingem que são seus amigos, mas por trás eles falam mal de você.
desejam o seu mal. Tudo que você conta de bom, aquela pessoa não fica feliz. Tem inveja, tem ciúmes. Então, muitas vezes, o Senhor vai te mostrar alguma situação e você vai se decepcionar. Ele vai mostrar algumas pessoas quem elas eram na tua vida. E vai doer. Porque muitas vezes são pessoas que nós amamos. São pessoas que nós respeitamos, temos consideração. Mas muitas vezes, o Senhor está tirando a erva daninha. O Senhor está tirando a erva venenosa da nossa vida, amém? Situações, lugares, Ele vai tirar. Porque para Deus não tem nada mais importante do que a salvação da tua alma. Sabe? Vou repetir de novo o que o pastor falou aqui domingo. Que a gente tem que querer estar com Deus e não fugir do inferno. Não é assim? Porque às vezes a gente fala, eu vou fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Não, você tem que fazer porque o seu Pai, Ele faz a coisa certa e quer que você faça a coisa certa também. O que a Bíblia nos fala? Aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que fofocava não fofoque mais. Deixa para lá. Não faz falta nenhuma, sabe, esse tipo de coisa. Aquelas coisas que sempre nos colocavam em confusão. Deixa isso para lá. E nós lemos aqui. O que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu vi uma história que diz que um viajante, ele chegou perto de um lago, e aí chegou um pastor com as suas ovelhas para tomar água ali. Daqui a pouco chegou o segundo pastor com as suas ovelhas também para tomar água. Aí chegou um terceiro pastor com as suas ovelhas, e aquelas ovelhas se misturaram todas. E aquele viajante falou, e agora? Como é que cada pastor vai saber quem é a sua ovelha? Quais são? E aí ele ficou prestando atenção. Aí o pastor começou a gritar. Ele tinha um grito que só as ovelhas dele conheciam. E aí aquelas ovelhas começaram a seguir aquele pastor. Aí o segundo pastor também começou a gritar. Um grito que era só dele. E as ovelhas dele começaram a seguir. E o terceiro pastor a mesma coisa. Porque as ovelhas ouvem a voz e conhecem a voz do seu pastor. Amém, amados? Então, se você ainda não está ouvindo essa voz, começa a pedir para o Senhor. E como eu faço isso, irmã? Como eu faço para ouvir a voz do Senhor? Tem várias maneiras de nós ouvirmos a voz de Deus, amados. A mais importante está aqui, é a palavra de Deus. Eu sempre aprendi que quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós estamos cantando aqui, adorando, nós estamos dizendo a Deus o quanto Ele é importante na nossa vida. Mas quando nós lemos a palavra, Ele fala conosco. Ô Jean, coloca aí para nós, 2 Timóteo 3,16. Diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu não vou mandar você levantar a mão, tá? Mas se eu perguntasse aqui, quem lê a Bíblia todos os dias? Provavelmente poucas pessoas levantariam a mão. Quem lê aqui a Bíblia 5 vezes na semana, 4 vezes, 3 vezes, talvez poucos levantariam. Sabe por quê, amado? É o corre-corre do dia, não é? A gente está sempre ocupado, a gente está sempre agitado. E a gente, quando passa o dia, que você fala, nossa, agora eu podia ler a Bíblia. Aí você está com sono, você está cansado e você já não lê a palavra. E aí a gente reclama que Deus não fala conosco. Então comece a ler a Bíblia. Comece a ler. Lê Provérbios, lê Salmos, lê os Evangelhos. Pegue os livros mais fáceis, mas com certeza Deus vai falar com você. Ele fala. Quando eu dava aula, agora já sou aposentada, mas todos os dias, na entrada do turno da manhã e no turno da tarde, a gente se reunia com todas as crianças no pátio da escola, e eu trazia uma palavra para eles,
E a gente orava todos os dias, de manhã e à tarde. E eu sempre falava assim para eles, então, porque Deus fala, porque Deus falou. E as crianças iam me perguntar, ô tia, como é que Deus falou? Você fala, Deus fala. Ou eu falava assim, a Bíblia fala. E eles falavam, a Bíblia fala? Eu falava, fala. Como assim? Ué, você lê um texto, você não entende que o texto está ali? Assim a palavra. Ela é uma carta que Deus deixou para nós. E aqui Deus fala conosco. Mas não é só assim que Deus fala, amados. Deus fala através de pessoas. Às vezes Ele usa servos dele para falar com a gente. Não é? Pessoas que não sabem o que está acontecendo com você, não sabem nada da tua vida, e ela chega e começa a dar um conselho, começa a falar algo para você, e a gente não gosta. Às vezes a pessoa nos corrige, a gente não gosta. Não é? A Bíblia fala que toda correção de imediato, ela não é bem-vinda. Mas você pode ter certeza, ela produz um peso de glória. Amém? Toda correção que vem do Senhor produz um peso de glória. Deus fala, amados, do jeito que Ele quiser. Nós vemos, por exemplo, a história de Balaão. Balaão foi um profeta do passado, em que Deus não queria que ele fosse em um determinado lugar, porque ele estava agindo, pensando em ganhar dinheiro, com aquele ministério que ele tinha de profecia. E a palavra nos diz que ele sobe num jumento, e aquela jumenta, ela começa a apertar o pé dele para lá, para cá, e ele pega uma espada para matar o jumento, aí o jumento fala com ele. Fala, por que você está fazendo isso? Eu não te servi a vida toda. Se eu estou te apertando aqui, é porque tem algo lá na frente. Sabe o que tinha lá na frente? Era um anjo com uma espada para matar Balaão. E o jumento viu e ele não viu. Ele estava tão cego espiritualmente, querendo ganhar dinheiro, que ele não via que Deus estava impedindo ele de ir naquele local. E Deus fez o jumento falar com ele. Um dia, uma irmã, muitos anos atrás, ela estava saindo assim na rua, e eu saí da minha casa, encontrei com ela, e Deus começou a falar algumas coisas para ela. Deus falou, e era o que ela estava vivendo na vida dela naquele momento. E sempre que ela contava esse testemunho, ela falava assim, olha, a irmã Ivete foi a jumenta que Deus usou para falar comigo. Todo mundo ria, né? Mas é assim, muitas vezes Deus vai nos usar como jumenta de Balaão para falar com alguém. E nem sempre essa palavra vai ser bem-vinda. Muitas vezes Deus vai puxar nossa orelha, não é? Porque a gente só gosta de elogio. Ser humano, não é? A gente gosta que as pessoas falem bem da gente. Eu fico, às vezes, assistindo algumas pregações de pastores, e eu fico sempre prestando atenção naquele joinha e no like e dislike, né? E aí eu vejo lá, o pastor tem 60 mil likes, 1.500 dislike. Aí eu falo assim, mas quem que dá dislike em pregação, gente? Eu acho absurdo. Às vezes tem alguma coisa na pregação que você não gostou, tá? Mas tudo. E um monte de gente deu joia, gostou. E aí vai, como diz, né? Os encapetados, vai lá e dá dislike na pregação. Será que Deus não falou nada com essa criatura? Será? Meu Deus! Eu fico, como diz o jovem, fico bolada quando eu vejo dislike em pregação, seja de quem for. Então, meus amados, comece a prestar atenção em quem Deus está usando para falar com você. Às vezes Deus vai usar situações. Eu contava muita história para as crianças, então eu gosto de contar história. Diz que um homem, um servo de Deus, ele estava numa batalha e ele fugindo dos inimigos, porque eram muitos, ele estava sozinho, ele entra numa caverna e ali ele vê uma teia de aranha, né? Umas aranhas ali penduradas, e ele escondido ali, ele está revoltado porque ele acha que Deus tinha esquecido dele, e aí ele fala assim, aí Deus, para que serve a aranha? Não serve para nada, só para fazer essas teias aí, ó. E eu aqui, ó, que sou ser humano, com perigo de morrer,
Para que o senhor criou as aranhas? E bravo com Deus. Aí sabe o que aconteceu? Os inimigos chegaram com as suas espadas, né? Chegaram na porta da caverna. O que eles viram? A teia de aranha e as aranhas. Aí um gritou para o outro: aqui dentro ele não está não, porque está cheio de teia de aranha aqui. Se ele tivesse aqui, não tinha. E foram embora. Aí ele falou: Deus, obrigada pela aranha. Obrigada por essas teias de aranha que estavam aqui. Vocês percebem, amados? Deus falou com ele através da aranha. Deus fala conosco da maneira que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele fala e ponto. Você gostando ou não, porque Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para a tua vida. A palavra diz que Deus, como pastor, Ele tem a vara e o cajado, não é? Você sabe para que serve a vara? A vara é para correção. Quando a ovelha está saindo do caminho, o Senhor vai lá, né? O pastor da ovelha dá uma varadinha, ó, para cá. E o cajado? Você sabe que o cajado ele tem aquela ponta, parece uma bengala. Serve para quê? Quando a ovelha está caindo num buraco, num lugar que ele não consegue pegar, ele vai, pega a ovelhinha pelo pescoço e traz ela de volta, ou resgata da onde ela está caída. E sabe o que eu descobri ontem? Que diz que nesses lugares que tem animais ferozes, nessa ponta, onde tem essa parte virada, tem uma lança encaixada ali. Para quê? Na hora que aparece um animal feroz, o pastor ele tira aquela parte e com a lança ele vai defender aquela ovelha. Então isso nos mostra que o nosso Deus, como pastor, Ele cuida da nossa vida. Ele nos protege. Ele nos livra dos lobos. Amém, amados? Todos esses que se levantam contra a nossa vida. Sabe? Aquele espírito maligno que quer te destruir. Não foi isso que nós lemos aqui na palavra? O ladrão. Aquele que não entra pela porta. Aquele que arromba. E que vem para matar, roubar e destruir. Ele te protege. Ele te protege. Deus é maravilhoso. Outra coisa, você sabia que a ovelha, ela é muito sensível na cabeça. Então, se vierem muitas moscas, ela pode entrar no ouvido dela e ela fica doida. Sabe o que a mosca faz? A ovelha, ela fica tão doida que ela sai correndo do aprisco e ela diz que dá cabeçadas em rochas e ela pode até morrer. Então sabe o que o pastor tem que fazer para a ovelha ficar livre dessas moscas? Ele passa o óleo na cabeça dela. Quantos aqui já ouviram falar que o Senhor derrama o óleo pela barba de Arão e vem sobre a igreja? Amém? É aqui na unidade da igreja que o Senhor derrama o óleo da unção para espantar, sabe, essas moscas que querem deixar você surdo, que querem deixar você doido. Quantas situações na nossa vida que nos enlouquecem. E eu escutei de um pastor esses dias que ele diz assim: aquilo que não te deforma, te transforma. Então se você ficar com as moscas aí, sair trombando parede afora, você vai ser deformado. Mas se você deixar o Senhor agir, derramar o óleo sobre a sua vida, você vai ser transformado. A sua vida vai ser transformada, a sua história vai ser mudada. Porque é isso que o Senhor tem para você. E é para você, porque é você que está aqui. Às vezes a gente tem mania de jogar a palavra, não é? Fulano devia estar aqui, fulana devia estar aqui. Não, é você. É para você essa palavra. O Senhor quis falar contigo nessa noite. Eu sou o teu pastor. Você é minha ovelha e eu cuido de você. Eu te amo. O que a Bíblia nos diz? Que se o pastor tiver 100 ovelhas e uma desaparecer, o que ele faz? Ele deixa as 99 no aprisco e ele vai atrás daquela ovelha perdida. E aí ele vai, cura as feridas dela, vai limpando e pega nos braços
e traz de volta para o aprisco. Nós somos a 100ª ovelha, amém? Um dia nós éramos perdidos, cheio de carrapicho, cheio de lama, tudo embaraçado. O Senhor nos encontrou. Aí você vai dizer para minha irmã, mas eu já tive esse encontro com Jesus e eu pisei na bola. E daí? E daí? O Senhor é maravilhoso. Ele nos perdoa. O que Jesus falou para Pedro? Pedro falou, Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes? Jesus falou, não, 70 vezes 7. Hoje ele estava dizendo, sempre. Então se eu tenho que perdoar você, você tem que me perdoar. Imagina Deus, que é bom, que é Pai. Ele não te condena. Ele não te condena. Ele te pega nos braços, Ele te carrega. Ele é o bom pastor. Quantas vezes Ele disse aqui na palavra que nós lemos hoje? Eu sou o bom pastor. Porque o mercenário, aquele que não é dono da ovelha, quando vem o lobo, ele deixa a ovelha lá para ser comida, para ser dilacerada. Nós temos a história de Davi. Davi era pastor de ovelhas. E ele diz, quando ele foi conversar com Saul, ele disse, olha, você acha que eu não posso lutar com Golias? Mas eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão para defender as ovelhas do meu pai. Então são fases da nossa vida. Uma hora a gente vai enfrentar leão, uma hora a gente vai enfrentar urso, mas tem hora que vai vir um gigante. Ah, meu amado, mas Jesus está lá também, amém? Ele está nas suas batalhas, seja nas pequenas, seja nas grandes. Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E sabe o que Ele diz sobre você? Eu conheço você pelo nome, porque o teu nome está gravado na palma da minha mão. Eu permuto reinos em resgate da tua vida. Então por que você duvida desse Deus? Por que você ainda acha que Ele não se preocupa com você? Para com essa agitação. Para com essa coisa de querer fazer por você mesmo. Tem coisa que a gente não vai conseguir fazer. Tem coisa que a gente não dá conta. Então deixa Ele agir na tua vida. Deixa Ele fazer aquilo que Ele quer, porque é o melhor. Tem um louvor que a gente canta, Jesus, plano melhor, não é? Nunca chega atrasado, porque a sua hora é perfeita. É perfeita. Nós é que não sabemos ver. Já viu aquela história do homem que cavava procurando ouro, cavou, ele comprou um terreno, cavou. E ele falou, não vou achar ouro aqui. Vendeu para outro. Mas sabe o que aconteceu? O outro que comprou, cavou mais 1 metro e achou o ouro. Faltava 1 metro para ele ficar rico, milionário. E ele deixou de cavar. Então nessa noite eu quero dizer para você, não pare de cavar. Não pare de crer. Ainda que está tudo de cabeça para baixo. A palavra diz que o crente não se guia por vista. A gente não olha como a situação está. A gente vê como nós acreditamos que vai ficar. A palavra diz que quando nós cremos em Deus, Ele traz tesouros encobertos. Você sabe o que é isso? Vida plena, vida abundante. Não foi isso que Jesus disse na palavra? A minha vida, ou seja, a vida dEle em nós. E se a vida de Jesus está em nós, eu posso todas as coisas, eu posso ter abundância em todas as áreas da minha vida. Chega de sofrer. Chega de levar uma vida mais ou menos, porque não é isso que Ele projetou para você. Eu tenho 2 filhas, eu quero o melhor para elas. Eu tenho 2 genros, eu quero o melhor para eles. Eu tenho uma neta, vou ter mais, em nome de Jesus. Eu quero o melhor para ela. Eu, que sou humana, cheia de defeitos, cheia de falhas. Tem hora que eu sou insuportável.
Imagina Deus, amoroso, Jeová Jirê, o Deus que provê as necessidades, Jeová Shammah, o Deus que está aqui, Jeová Shalom, o Deus da paz, Jeová Nissi, aquele que é a nossa bandeira. Aleluia, glória a Deus, Ele está aqui. Você pode sentir a presença de Deus nesse lugar? Você pode sentir o quanto Ele te ama, o quanto você é importante para Ele. Ainda que te humilharam, ainda que disseram para você que você não presta, você não vale nada, você não vai dar nada na vida, que ninguém te quer, o Senhor nesta noite está dizendo: eu quero você, porque você é minha ovelha, minha. Eu não vendi você, eu não dei você para ninguém. Você sabe que a ovelha, ela não pode trocar de dono, ela não aceita, ela não se acostuma com outro dono, ela tem aquele pastor e tem que ser ele. Ela só é vendida quando ela vai para o abate. E você não vai ser abatido. A palavra diz que a gente pode ser muitas vezes confrontado, mas não vamos ser desanimados. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Jó perdeu tudo. Mas ele não conhecia Deus naquele momento que ele era rico, tinha tudo. Ele precisou perder tudo e aí ele valorizou, e aí ele conhece a Deus. E ele fala: agora eu sei que o meu Redentor vive. E o Redentor vive, está aqui nesta noite. Esse mesmo Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que criou Adão e Eva, que amava aquele casal. Aquele Deus que pegou Abraão e falou: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. É o mesmo Deus que pegou Moisés e falou: você vai pegar meu povo lá do Egito e vai trazer para a terra prometida. É o mesmo Deus que pegou Davi e destruiu muitas nações. É o mesmo Deus que estava com Jesus lá curando cegos, paralíticos, coxos, ressuscitando mortos. A palavra do Senhor diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Isso alegra o meu coração, isso me dá força. Ainda que as dificuldades sejam muito grandes, a gente crê nesse Deus que me ama. Ele me ama, Ele te ama. Você tem noção desse amor grande? Desse amor que chega a doer? Esse pastor que vem com cajado e pega você pelo pescoço e fala: amada, vem. Amado da minha alma, eu vou cuidar de você. Aí Ele provê para você o alimento. Ele provê para você a pastagem. Ele provê para você a presença dEle. Ele provê o cuidado. Ele provê tudo aquilo que você precisa. Ele vai colocar as coisas no lugar certo. E só Ele pode fazer isso, amados, porque Ele conhece. Ele te conhece. E você conhece a voz dEle. Muitas vezes nós vamos precisar nos silenciar para escutar a voz dEle. Às vezes Ele está falando com você, você não está ouvindo porque você está tão agitado dentro de você. Tem uma história de um homem que perdeu um relógio muito valioso, no meio de um feno, sabe aqueles capins que dão para os animais? E aí ele prometeu uma quantia de dinheiro para quem achasse o relógio. Ninguém achou, ninguém. Aí uma pessoa falou assim: patrão, me dá uma chance, deixa todo mundo sair daqui, eu vou achar o seu relógio. Aí ele falou: tudo bem. Não demorou muito, o rapaz, o empregado, vem com o relógio e fala: está aqui.
Daí aquele homem fala, mas como você encontrou no meio desse palheiro? Todo mundo procurou, ninguém encontrou. Ele falou assim, patrão, a hora que todo mundo foi embora e ficou o silêncio, eu escutei o tic-tac do relógio. Aí foi fácil para eu encontrar. Então, muitas vezes, nós precisamos fazer silêncio. Aquietar o nosso coração. Aí Deus vai falar. Deus vai falar. Vai te trazer a resposta. E com certeza, a resposta que Ele traz é a melhor de todas. Amém? O que pode me impedir, então, de ouvir a voz de Deus? Às vezes, a minha incredulidade, a minha agitação, a minha desobediência. E o que me faz ouvir a palavra de Deus? Com o coração aberto, tratável, flexível, reconhecendo a minha pequenez, a minha limitação, reconhecendo que sozinho eu não posso nada. E falar, Senhor, eu não consigo mais. Fala comigo. Lembra de Samuel? Deus chamou, ele achava que era Eli. Ele chegava lá, o Senhor me chamou, e Eli falava, não, Samuel, pode dormir. Novamente, ele chegava, o Senhor me chamou, e ele, não te chamei, vai dormir. Aí na terceira vez, Eli falou, Samuel, quando você ouvir de novo a voz chamando pelo teu nome, diz, Senhor, fala que o teu servo ouve. Naquele momento que Samuel diz assim, Deus começa a falar com ele de coisas futuras. Talvez nesta noite você vai escutar o Senhor te chamando. Amados, eu já ouvi Deus me chamar. E não é essa voz audível de trovão, né, que a gente escuta falar. Ele usa a voz de pessoas conhecidas. Você sabia disso? Às vezes um amigo, alguém da sua casa, e você fala, olha, fulano está me chamando, você vai lá e não é. Aí ele chama de novo. Então fique atento. Fique atento, porque essa noite ele pode te chamar. E ele vai falar com você. Ele vai te dar a direção. Amém? Você crê nisso? Fecha os seus olhos. Deus, nós te agradecemos nesta noite. Porque o Senhor é o nosso pastor. E aqui estamos nós, ovelhas do teu pasto, ovelhas do teu rebanho. Pedindo, Senhor, a tua direção, pedindo a tua graça, pedindo a tua misericórdia. O Senhor sabe como cada um entrou aqui nesta noite, Pai. E como eu ministrei, Senhor, que ninguém carregue o seu fardo. Ninguém carregue nas suas costas, Pai, aquilo que não lhes pertence. Ah, Deus, que o teu refrigério, Senhor, a tua brisa suave e mansa esteja alcançando cada coração. A começar por mim, Deus, quebra os nossos corações e dá um coração de carne em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados.